Nós vamos, nesse momento, convidá-la, todos os nossos companheiros que nos acompanham através da transmissão, os nossos irmãos internautas, os nossos companheiros que se encontram no chat, acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Nós vamos, nesse momento, queridos companheiros, convidar os nossos irmãos para realizarmos a oração que dará por início os trabalhos da noite. Vamos recordar de Jesus quando esteve entre nós e nos ensinou a poesia, o mantra, a relação com o nosso Senhor da vida. Recordando então a oração dominical, ou Pai Nosso, eu os convido para sentar à beira do lago de Genezaré e juntos proferirmos o Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso, Senhor, de cada dia, nos dê sempre. Perdoa as nossas ofensas. À medida, Senhor, em que aprendermos a perdoar, a compreender e abençoar a todos aqueles que têm ofendido, que têm cometido erros. Senhor, livra-nos do mal, pois o vosso, Senhor, é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças à vida, graças à presença dos benfeitores espirituais, que em nome de Jesus tem atendido a todos nós. Tem oferecido para cada um de nós aqueles elementos de que nós necessitamos. A informação, a orientação, a medicação, como também aquele envolvimento fraterno que facilita o nosso desenvolvimento espiritual. Nesta noite, rogamos à espiritualidade que abençoe a todos os lares aqui vinculados. Que todos os nossos familiares possam também angariar aqueles elementos que possam auxiliar, que possam ajudar a todos nós. E assim, nas vibrações carinhosas, amigas, fraternas, nós vamos iniciar o programa de número 8º do estudo das cartas do convertido de Damasco, Paulo de Tarso. Hoje, especialmente, dia 21 de junho do ano de 2016. Eu gostaria de pedir um pouco de paciência aos nossos companheiros, que eu não terei como acompanhar o chat do YouTube, mas eu vou rogar a todos a compreensão e o endereçamento das perguntas através das ondas mentais.
E vamos pedir à espiritualidade que nos ajude a intercambiar sem vê-los. Mas eu, de antemão, gostaria de agradecer a presença da nossa companheira Cleusa, do Arnaldo, do José Aparecido, que está acompanhando também, e a todos os nossos demais companheiros, como Helena, o Yudes. Nós poderemos relembrar de cada coração que nos acompanha semanalmente. Bom, gente, mas sem delongas, nosso trabalho hoje, ele, como sempre, desafiador. Nós vamos trazer, então, como sempre o fazemos, para o início da nossa atividade, nós vamos fazer a leitura da primeira carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1 e o primeiro versículo em diante. Vamos lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, só um instante que nós vamos agora trabalhar o versículo 7. E todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graças e paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, Jesus Cristo na fala do nosso querido convertido. Bom, gente, eu gostaria de, nesse momento, relembrar com vocês alguns aspectos trabalhados na última semana, onde nós discutimos bastante essa questão do versículo 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé, entre todas as gentes, pelo seu nome. Então, só relembrando rapidamente, a obediência aos ensinamentos. Obedecer, seguir, atender às indicativas que dimanam da nossa consciência espiritual, dentro do processo desse despertar que o Espírito vai empreendendo a caminho da sua libertação. O despertar é um movimento importante que nos coloca sempre diante da inspiração que chega dos nossos mecanismos evolutivos que definem o grande futuro a ser conquistado. O ideal da felicidade, da transformação, do crescimento, da redenção. E esse ideal, quando nos visita, nesse chamamento extraordinário do Senhor, ele faz com que naturalmente nós voltemos as nossas atenções para o que se manifesta na atual conjuntura, diante desse mecanismo que nos convida para a grande ceia, para uma festa. Nós somos convidados
para ir ao banquete. Mas para irmos, nós temos que nos preparar. Temos que escolher um traje que possa favorecer a adequação àquele convite. Vamos cuidar dos nossos aspectos psicológicos, vamos planejar, enfim. E esse lidar com a preparação para o convite, nós vamos efetivamente voltar as nossas atenções para a realidade espiritual que nós trazemos. Esse é o ponto. Porque nós vamos para a festa com os recursos que nós detemos. Você pode até, vez por outra, para ir numa bodas, você pode até pegar um terno alugado. Você pode pedir uma roupa emprestada, um sapato alugado. Como você pode ir à loja, se tiver os recursos, e adquirir uma vestimenta nova, para que você possa participar com, vamos dizer assim, com segurança, feliz pelo traje que você vai eleger. Mas, enfim, independente se você vai adquirir, se você vai preparar, se você vai buscar recursos em terceiras circunstâncias, nós vamos com as possibilidades de movimentação que o Espírito oferece. O que a gente quer dizer? Quando somos convidados para o aprimoramento, nós nos inebriamos, nós nos motivamos, nós buscamos inspiração com os mestres, mas nós vamos trabalhar com os recursos que nós possuímos. Não é possível trabalhar com o recurso do outro. Inclusive, até podemos contar com o apoio do semelhante. Aliás, sem o envolvimento misericordioso da providência divina, é impossível caminhar. Mas as decisões e os recursos são de nossa responsabilidade. Então, tudo isso favorece o nosso entendimento no que remonta à nossa dificuldade com a vivência do Evangelho. Jesus nos convida. Ele se apresenta para nos auxiliar. Mas na hora da realização, por mais que estejamos sob a tutela dele, nós vamos ter que trabalhar com a nossa realidade. Ninguém evolui com os recursos do outro. Aliás, há uma bela mensagem, nesse momento ela não está aqui comigo. Uma bela mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Que pena, eu dei uma mexida aqui e o livro ficou lá do outro lado. É a última lição do livro, quando Emmanuel fala sobre a luz que nós devemos adquirir. Porque sem luz própria, afirma Emmanuel, é impossível caminhar. Porque, por mais que a gente conte com a luz do semelhante, dos benfeitores, há de chegar num tempo que eles serão convidados para outras realizações, para outros comprometimentos. E quando nós não estivermos mais com eles, como será, então, a nossa caminhada? Teremos que agir com a própria condição, assumindo as responsabilidades importantes. Então, ser obediente é de estar atento aos convites, às propostas que vêm do alto e segui-las com o espírito de entrega, com aquela busca constante do aprimoramento, da autoiluminação. Então, a gente trabalhou muitas questões e o nosso objetivo aqui é buscar, nesse primeiro momento, uma sintonia para abrir os painéis que definem o nosso aprendizado de hoje. E a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, pelo nome do Senhor, em todas as gentes.
a romanos, a gentios, a religiosos, a materialistas, ateus, a os que conhecem e os que desconhecem, ao mais velho, ao neófito, todas as gentes. O Evangelho, quanto proposta de redenção da humanidade, é um grande projeto do universo que envolve a todos os seres. Divisão, partidarismo, escolhas, prerrogativas dos homens. Somos nós que fazemos as nossas eleições e que definimos certos privilégios. Com relação à providência divina, o mecanismo visa atender a todos, indistintamente, em todos os momentos e em qualquer lugar. Então, queridos amigos, nós gostaríamos de estar aqui nesse momento com vocês, refletindo sobre esse ponto que é extremamente interessante no que remonta à obediência ao trabalho para todas as gentes. E aí, o nosso objetivo também, agora, é começarmos a conversar um pouco sobre o versículo 6º, lembrando que o nosso trabalho é uma construção coletiva, em grupo, e eu peço novamente desculpas por não estar intercambiando com os nossos amigos do chat. Mas eu prometo que no próximo estudo de quinta-feira as coisas vão fluir com mais desenvoltura. Vamos lá. Entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, fazendo a conexão, se no versículo 5 ele está dizendo que houve o envolvimento da graça. O que é a graça? É uma manifestação da providência divina que vai privilegiar escolhidos? Não. A graça, nós poderemos adequá-la na dinâmica atual, à luz da doutrina espírita, é aquela condição que envolve o trabalhador diante da misericórdia, da necessidade e das suas necessidades. Poderíamos aqui, então, fazer uma tríade que estabelece uma conexão educacional. A misericórdia da providência divina sempre nos dará por acréscimo. Temos a necessidade, a misericórdia estará sempre pronta a nos atender um tanto mais. Isso vai depender do esforço. Por isso é que a gente conjuga misericórdia com o merecimento. Então, a misericórdia vai atender primeiro a necessidade. Mas diante da necessidade, o de um indivíduo começa a empreender um vigor, uma intensidade na busca, no labor, automaticamente ele começa a se fazer credor. Ele automaticamente é convidado para ser merecedor dentro de uma multiplicação que não tem fim. Para o amor não há medida, há abundância. A abundância sempre. Nós sofremos por escassez de amor, por estarmos desafinados, desarmonizados com a misericórdia da providência divina. Eu me recordei aqui agora de convidá-los para a gente fazer uma reflexão numa lição de Emmanuel que tem muito a ver com esta dinâmica do versículo 6º. Porque dentre os chamados, dentre os chamados,
os chamamentos são muito específicos, são bem objetivos para cada um de nós. O meu chamado tem a minha, vamos dizer assim, a minha necessidade. O seu chamado, ele é específico à dinâmica da sua vida. Então, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Então, chama-se o chamamento para todos, mas dentre todos, quando ele diz assim, dentre todos, dentre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo, nós poderíamos aqui até dizer que essa frase, essa exaltação ao chamado, quando ele fala dentre os quais vós também, ele está fazendo, de alguma forma, um enaltecimento, a aproximação ao esforço, à busca do aprendiz que aqui está atento às cartas, a missiva que ele está endereçando. Lembram quando nós trouxemos o livro Paulo e Estevão? Paulo e Estevão, no que remonta aquele momento da vida dele, quando o nosso companheiro Saulo, ele efetivamente tristonho, acabrunhado, ele então é envolvido pelo Cristo, que define para ele uma tarefa muito especial. Aquela tarefa de estar, de não poder estar em corpo presente com os companheiros que se encontravam à distância, né? Então ele, naquele instante, é chamado pelo Senhor para a tarefa específica de escrever. As cartas universais, as cartas do próprio Cristo. Então, isso confere para nós uma reflexão de profundidade. Nesse momento em que estamos aqui, juntos, procurando estudar as cartas de Paulo, nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui simplesmente porque caímos de paraquedas. Todos nós estamos aqui com um intuito, com uma motivação e com uma tarefa muito bem definida pelo mundo espiritual. Hoje, estamos aqui para juntos ouvir a mensagem do Evangelho, para fazer uma reflexão de como foi o nosso dia, como está sendo a nossa desenvoltura, como estamos diante do nosso Pai, da nossa mãe, como você está lidando com os vossos irmãos, como nós estamos diante daquele companheiro que insiste em nos trazer dificuldade. Como nós estamos? Como nós estamos com o nosso cônjuge? Como nós estamos, queridos amigos, com os nossos filhos? É importante a gente pensar nisso. Como nós estamos com a nossa namorada? Como nós estamos tratando o nosso marido, a nossa companheira? Como nós estamos cuidando do nosso romance, do nosso relacionamento? Como estamos diante da tarefa na casa espírita? Isso para nós é muito importante a gente refletir. Porque a gente costuma estar na vida
sem prestar atenção no que a vida está nos convidando para realizar. É isso que a gente gostaria de refletir com vocês. Porque a missão que o Senhor está nos confiando é uma missão muito específica e que ninguém pode realizar a não ser nós mesmos. A não ser nós mesmos. Isso é fundamental. Eu gostaria de agradecer a Jesus, a espiritualidade. Eu até perdi um pouco do raciocínio, mas finalmente eu consegui chegar aqui no chat. Por isso, gostaria de abraçar nesse momento a Elisa, o Graumelo, a Ênia, a Cleusa, o Sérgio Teixeira, não é isso? O Rafael, quem mais aqui? Estou passando rápido, a Jussara, a Rita, a Helena está aqui conosco, o Celso, Fernando Henrique, Nita, grande Nita, a Rutinha, Marilac, o pessoal todo aí está firme e forte. O Zé Aparecido aí no início. Boa noite para todos. Agora estou aqui com vocês, hein? Estou aqui, depois de um longo esforço, nós conseguimos chegar. Bom, gente, então, eu gostaria aqui, nesse momento, de convidá-los para uma reflexão muito especial, que está inserida no livro Encontro Marcado Emmanuel, que tem muito a ver com essa reflexão que a gente acabou de fazer agora, sobre esse chamamento. É a primeira lição que é intitulada Cooperação com Deus. E eu vou pedir a paciência de vocês para nos acompanhar. Tema: cooperação individual na execução do plano de serviço da providência divina. Quantas vezes terás dito que amas a Deus e te dispões a servi-lo? E quantas outras tantas terás afirmado a tua fé na providência divina? Provavelmente, porém, não te pusestes ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o Todo Misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou as tarefas de cooperação com a sua infinita bondade, junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Exposto, assim, o problema do teu setor de ação individual, será justo considerar que o esforço e dedicação constitui ingredientes inevitáveis no encargo que te foi confiado, a fim de que obtenhas o êxito que denominamos por, abre aspas, dever cumprido perante Deus. Mãe ou pai, se recolhesses da vida tão somente os filhos robustos e virtuosos, que indícios de amor oferecerias a Deus? Quando Deus te pede o coração mais profundamente voltado para os filhos menos felizes, com bastante abnegação, para jamais abandoná-los. Ainda mesmo quando o mundo os considere indesculpáveis ou desprezíveis. Professor ou mentor, se reunisses contigo apenas os discípulos inteligentes e nobres, quem estaria com Deus no auxílio aos rebeldes ou retardados? Dirigente ou supervisor, nos diversos ramos da atividade humana,
Se fosses chamados para guiar os interesses da comunidade exclusivamente nos dias de céu azul, para entoar louvores à harmonia, ou presidir a distribuição de luzes e bênçãos, quem cooperaria com o Supremo Senhor nas horas de tempestade? Quando as nuvens da incompreensão e os raios da calúnia vararam a atmosfera das instituições, exigindo a presença dos que cultivem brandura e compreensão, a fim de que a divina misericórdia encontre instrumentos capazes de ajudá-la a restaurar os elementos convulsos. Obreiro do bem, ou condutor da fé, se obtivesses da terra apenas demonstrações de apreço e palmas de triunfo, quem colaboraria com Deus nos dias de perturbação, de maneira a limitar a incursão das trevas ou apagar o fogo do ódio? Entre as vítimas da ilusão ou da vaidade, nos lugares em que o Pai Supremo necessite de corações suficientemente corajosos e humildes para sustentarem um bem com o esquecimento de todo o mal? Onde estiveres, e sejas quem sejas, no grau de responsabilidade e serviço em que te situas, agradece aos céus as alegrias do equilíbrio, as afeições, os dias róseis do trabalho tranquilo e as visões dos caminhos pavimentados de beleza e marginados de flores que te premiem a fé em Deus. Quando, porém, os espinhos da provação te firam a alma, ou quando as circunstâncias adversas se conjuguem contra as boas obras a que te vinculas, como se a tormenta do mal intentasse efetuar o naufrágio do bem, recorda que terás chegado ao instante do devotamento supremo e da lealdade maior. Porque se confias em Deus, Deus igualmente confia em ti. Extraordinário convite de Paulo. Pedagógica, instrutiva, a orientação de Emmanuel. Cooperação com Deus. Portanto, amigo, o chamamento do Senhor, ele viaja no tempo e no espaço. Ele fala conosco de uma maneira singela, específica, peculiar a cada coração. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Aí encontrareis paz, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E nós vamos encontrar
o Espírito de verdade, Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 7, dizendo assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vós que achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Escutai-o. A vós que aspirais a alcançar a trilha da libertação e da paz, a vós que experimentastes a visita da dificuldade e da provação e indagais pela causa da angústia e do sofrimento, ofereçamos nossas mãos, nossos pés, nossos braços, nossas pernas, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito para servir, sem a pretensão de revelar caminhos maravilhosos, condutas exponenciais na terra para os céus. Mas podermos criar uma epopeia que dialogue conosco mesmo e com aqueles que perambulam conosco na jornada, de uns para com os outros, na temática da vida, sempre versando sobre os problemas da edificação do reino do Senhor, dentro de nós mesmos. Afirma Emmanuel, na introdução da obra aqui citada. Cada episódio, cada instante da nossa vida, não é senão um entendimento de alma para alma, ou rápida entrevista entre nós e a verdade, no contato com a doutrina espírita, a religião universal do amor e da sabedoria, na qual palpita inevitável para cada um de nós o encontro marcado com as lições do Cristo de Deus. Trecho esse, psicografado pela nossa alma querida, adaptado por nós, aqui agora, mas no original, texto de 11 de janeiro de 1967. 1967. 4 meses depois que eu nasci. 11 de janeiro. 11 de janeiro, 4 meses depois. E nós estamos aqui com vocês, conversando, dialogando sobre a vida, sobre esse encontro marcado pela espiritualidade para favorecer a nossa libertação, para favorecer a nossa felicidade, as nossas conquistas, nessa viagem maravilhosa que estamos empreendendo na evolução. Caríssimo amigo, queridos irmãos, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo,
Para muitos, ser de Jesus é no sentido de entrar para aquela ou a religião, para adotar prática, para seguir, para envolver em procedimentos. Embora sempre que o nome dele é pronunciado, imaginamos os procedimentos estarem sobre a jurisdição dos espíritos bondosos. Mas Jesus nos conclama para um serviço muito especial. Nos tornarmos cidadãos do universo. Se somos espíritas, sermos espíritas bons. Bons espíritas. Não, sermos espíritas bons. Católicos, católicos bondosos. Evangélicos, bondosos, caridosos e etc. Nós, na atualidade, num mundo de tantas intolerâncias, aonde os radicais são livres, os radicais penetram sutilmente e nos deixam muitas vezes constrangidos diante do fenômeno social da atualidade. Eu discursava com um amigo hoje como que os valores estão assim sendo avaliados de uma forma assim tão peremptória pelas injunções da vida. Ou você evolui, ou você evolui. Nunca foi tão presente essa marcha do progresso, impulsionando, constrangendo, dizendo para todos, temos que definir a que viemos. Nós, na sociedade, estamos diante de uma geração que desperta, uma geração que traz muitos pontos importantes para a renovação, mas, ao mesmo tempo, estamos diante de fatos que caracterizam um primitivismo ainda absurdo, uma total falta de conhecimento, de sabedoria, aonde nós estamos nos perdendo num cipoal de informações, não sabendo como utilizá-las. Porque quem tem muita informação acaba tendo pouco conhecimento. Porque muita informação acaba nos colocando numa ciranda em que nós nos perdemos. Se não nos determinarmos a seguir, a determinar um foco, um ponto objetivo de crescimento, a gente se perde. Aí a gente quer fazer muita coisa e acabamos não fazendo nada perfeito ou bem feito, como queira. Determinadas reflexões sociais, hoje, o comportamento, as leis, as manifestações, inclusive impedem um regime de debate democrático, porque a intolerância e a necessidade de empreender uma luta contra a qualquer adversidade quanto àquilo que eu penso, tem criado muitas divisões, muita separatividade. O que importa é o que eu quero e não o que o outro, o que estabelece uma condição de equilíbrio, perde o valor diante da minha necessidade de ter prazer, de ser vitorioso na terra. Observemos, queridos amigos, observemos as discussões atuais em
torno da sexualidade. Eu vou levantar esse ponto, porque esse ponto tem trazido para a gente uma necessidade de rever muitos conceitos. Muitos conceitos. Inclusive, quanto até o próprio comportamento. Obviamente, sendo convidados para o progresso, aonde temos que abrir mão da minha forma de pensar, quando ela acaba criando uma dificuldade contra a minha própria consciência. Mas, ao mesmo tempo, somos convidados a nos posicionar quando a nossa consciência respalda as manifestações, desde que sejam equilibradas, prudentes, respeitosas. Na área da sexualidade, hoje, as manifestações, elas, se não são definidas com um senso de justeza muito bem aplicado, você atende a um partido e você desatende o outro partido. Observem isso. Observem isso. As discussões banalizadas, porque se eu penso assim, se alguém pensa diferente, alguém está sendo preconceituoso. Então o preconceito é uma palavra que é utilizada por duas vertentes intolerantes. Onde nós vamos parar? Não se pode desconversar. Não se pode... Estamos ficando cada vez mais inibidos de manifestar, porque podemos ser processados. Amigos, os tempos projetam para todos nós uma responsabilização do filho com o pai, do espírito com o Criador. E essa responsabilização com a obra, ela, para ser bem realizada, ela caminha dentro de um território sagrado da fraternidade, do convívio, do respeito com todas as pessoas, inclusive se elas concordam ou não com a minha maneira de pensar. Eu citei a sexualidade, porque muitas vezes o que está sendo privilegiado é a manifestação em si, em detrimento da causa. Que sustenta a manifestação, que gera a manifestação, que cria a manifestação. O homem não nasceu para o sexo. O sexo faz parte de um processo evolutivo. Meditemos, porque eu busco uma fala de Francisco Cândido Xavier, médium de Emmanuel, no programa Pinga Fogo, e eu chamo a atenção dos companheiros para quando Chico afirma que ele, diante das câmeras, no Pinga Fogo, programa de maior audiência, bateu todos os recordes da televisão brasileira, ele estava quase que hipnotizado para que Emmanuel pudesse coordenar. Porque ele estava perplexo diante da responsabilidade. E ele fala, ele responde, Emmanuel, Chico Xavier, a uma indagação sobre o sexo livre. E eles, de uma forma muito fraterna, respeitosa, apontam para a nossa responsabilidade quanto espíritos
tudo que nós fazemos que atinja o semelhante é de nossa responsabilidade. E se é da nossa responsabilidade, nós não podemos versar sobre um assunto sem responsabilidade quanto às causas e os efeitos. Então, se a gente quer falar do sexo livre, primeiro reflitamos sobre a consciência do espírito para se libertar de todas as peias que, embora revestidas de liberdade ou de facetas filosóficas da liberdade, nada mais, nada menos são promovidas por um circuito chamado libertinagem. Independente da polaridade, independente da idade, da condição econômica, nós temos que discutir no meio espírita a nossa responsabilidade moral, o nosso compromisso com a nossa consciência, porque nós vamos permeando esse limite entre o certo e o errado. As descobertas são importantes para que nos capacitemos cada vez mais nas escolhas. Com isso, amigos, que possamos juntos, com essa geração maravilhosa que está surgindo, possamos criar condições de conversar, de orientar, de respeitar, inclusive para poder dizer que nem tudo é natural, que nem tudo que vai contra é preconceito. Nós precisamos de aprender a conversar sobre a dinâmica do Espírito, quanto Filho de Deus, dotado de razão na nossa atual condição, mas também de sentimento. O amor é a base, o amor é a força mantenedora da vida, que se expressa nas energias sexuais que equilibram o cosmos, como nos faz pensar, nos ensina Emmanuel. Em tantas lições, vamos encontrar uma bela lição no livro Religião dos Espíritos. Aqui, rapidamente, podemos elencar o livro Vida e Sexo. Podemos lembrar de Emmanuel, podemos lembrar do Sexo e Destino de André Luiz, podemos trazer Allan Kardec em vários momentos na codificação, falando desse assunto, e que nós, pais, possamos, queridos companheiros, aprender a dialogar com os nossos filhos, porque na ambiência do mundo, nos campos de debate que chegam para nós as notícias, existe um território muito vasto de materialismo, de mercantilismo. Existe um movimento que é alimentado por ideias chulas, fazendo do que é divino lama, podridão. Tudo em nome de um momento em que o indivíduo deve viver, se soltar, buscar todo tipo de prazer, porque os tempos atuais retirou-se todas as mordaças, todos os limites. Então os discursos muitas vezes campeiam dizendo: agora é a hora do gozar, do prazer,
E amanhã a gente vai ver o que aconteceu. Amanhã a gente verifica se valeu ou não valeu. Com isso, nós vamos nos precipitando no vale da dor, das lágrimas. Porque a paixão, o prazer, não alimenta o espírito. Nós estamos em busca de compreender o que vem a ser felicidade espiritual, que para muitos pode parecer que é uma vida de anjos, uma academia que vai alienar o indivíduo da sociedade. Não, isso é um equívoco. Equívoco ancestral, de religiões punitivas, de um céu, de um inferno, de um purgatório que era uma maneira de conter. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Até hoje nós temos dificuldade de entender Paulo de Tarso, mas aí a conversa é outra. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da necessidade do espírito de amar. E amar é se comprometer. Amar é fidelizar. Amar é solidarizar. Amar é ser cúmplice. Amar é dividir a alegria, a dor, a saúde, a doença. Amar é incentivar. Amar é repreender. Amar é dizer não. Amar é dizer sim. Amar é poesia. Amar é vibrar sempre juntos, por mais que pensemos diferente, por mais que cada um ocupe um lugar bem específico na ordem evolutiva. Nós estamos uns do lado do outro com uma missão significativa de aprender, de socializar, de interar. Mas devemos também refletir que, por mais que temos a eternidade se faz soberana quando nós vibramos de uma forma qualificada no presente. Nós fazemos do presente a eternidade. E não é muito diferente do instante atual numa assertiva que vai criar rupturas. E a ruptura, o sofrimento, o ódio, a treva, se faz dentro dos princípios da corruptibilidade, nos movimentos da irresponsabilidade, da ilegalidade, do egoísmo. Isto favorece a irresponsabilidade. E aí a gente faz para o outro o que não gostaria que o outro nos fizesse. Eis um princípio ou fundamento da evolução espiritual que Jesus nos ensinou. E a todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aqui, o nosso companheiro Paulo de Tarso, de uma maneira tão especial, vem enaltecer aqueles corações dos discípulos que estavam firmes em Roma. A carta endereçada aos romanos, incentivando-os, chamados santos,
chamados santos não no sentido de hierarquia superior, mas chamados santos, chamados discípulos, chamados trabalhadores, chamados sacerdotes, o sacerdote da vida, o professor de todos os instantes, o benfeitor que jamais escolhe, privilegia, ele se entrega. Ele ouve o chamamento divino e, como Maria Santíssima um dia afirmou, ele fala de uma maneira exuberante: eis aqui a serva, eis aqui os servos, cumpra-se em mim conforme os teus desígnios. Este é o sacerdote do lar, a mãe, o pai, o filho, o marido, a esposa, os cônjuges são sacerdotes, o amigo, um benfeitor, o inimigo, um indicador. São pontos. O adversário, aquele que exige, que aponta os limites para que nós possamos ir nos graduando. Não é esse o desafio do atleta? Numa partida de futebol, o técnico reúne os seus jogadores para estudar a performance do outro time. Vai escolher a tática que possa favorecer a encontrar esses pontos falhos e chegar lá na frente e fazer o gol e vencer aquele jogo. O atleta, o maratonista que vai treinando, que vai preparando a estrutura óssea, orgânica, a sua musculatura, que vai adquirindo habilidade, técnicas no correr, no respirar, no alimentar. Ele está se preparando a cada treino, a cada dia, para vencer o seu limite naquele instante. Até, quem sabe, um dia chegar no grau máximo numa Olimpíada e ganhar as medalhas. Embora, para o atleta olímpico, como a gente vê nos depoimentos, chegar na Olimpíada já é um grande prêmio, porque eles têm que vencer várias eliminatórias. Então, estar na Olimpíada é extraordinário. Fazer as Olimpíadas, para muita gente, também é extraordinário. Só para a gente pensar, e eu não posso perder a história, né? Eu tenho que, de uma certa forma, dizer que fazer as Olimpíadas para os organizadores sérios olímpicos é extraordinário. Como para muitos outros que se beneficiaram, que vão se beneficiar com as Olimpíadas, investindo bilhões e bilhões de dinheiro, enquanto os hospitais, os leitos, os cárceres, pessoas desesperadas, sem que o governo favoreça condições básicas para o seu povo. As irresponsabilidades, quanto envolve o maior número de pessoas, ela tem muito a ver com a irresponsabilidade que nós podemos ter diante dos nossos relacionamentos, dentro de um mundo de pouquinhas pessoas. Então, são pontos, amigos, são reflexões que a gente procura favorecer sem nenhuma pretensão, porque nós não sabemos absolutamente nada, a não ser que nós estamos aqui em busca de amizade,
Nós estamos aqui sem nenhum interesse, a não ser de, nesse momento, chegar aqui no chat, abraçar a Marilac, a Silvana, a Elisa, o Sérgio Teixeira, abraçar também o Fernando Henrique, a Cleusa, a Elisa Cruz, abraçar os nossos companheiros como a Ínia, a Elisa, o Ivadir, grande Ivadir, tá sumido, amigo. Anitta, Graumelo, Helena, todos, Rafael Sveiter, é isso mesmo a pronúncia, Rafael? A Rita, já falei o nome dela, o Celso, todos, a Rutinha, Marilac, já falei, o Ronaldo Melo, Tom Costa, o Augusto de Oliveira, todos os nossos companheiros. Nosso objetivo é estar aqui com vocês, conversando com vocês, levando a mensagem do Evangelho, fazendo com que Allan Kardec possa ser estudado, crido, vivido. Allan Kardec possa ser debatido. Allan Kardec, o precursor das verdades celestiais, Allan Kardec, e esse séquito, essa pleiade de milhares e milhares de espíritos que trabalham em benefício desses bilhões de almas que estamos necessitados de Jesus. É isso aí, meu amigo. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, a todos que se encontram nesse momento vinculados a esse trabalho, vocês são chamados santos nos céus. Todos vocês são eleitos, porque vocês se elegeram. Vocês aceitaram o convite, e isso Paulo de Tarso tem que dizer: graça, graça e paz. Tenhamos paz, tenhamos todos muita paz, e a paz de Deus não é a paz dos homens. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Credes em Deus, credes também em mim. A paz do Senhor é o prêmio do bom combate. A paz do Senhor é poder deitar a cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, com tão poucos recursos, muito obrigado, Senhor, por esse leito que me acolhe, pelas mãos que me apoiam, pelos braços que me soerguem. Obrigado, Senhor, pelo aconchego da amizade. Obrigado, Senhor, pelo incentivo para que eu possa continuar caminhando, mesmo com os passos trôpegos, mesmo com a fragilidade do corpo, mesmo com a escassez dos recursos. Mas, Senhor, eu quero ouvir a tua voz e seguir os teus passos, pois tu vai me apontar a jornada que devo seguir, o porto que devo atingir. Senhor, esteja conosco, Senhor. Esteja com todos que nesse momento nos reunimos em prece, em preces de louvor, com a alma necessitada de cada vez mais ardor para comungarmos com o teu sacrossanto amor. Senhor, muito obrigado por tudo. Senhor, que a alegria se faça em nossos caminhos, em nossa vida. Que a alegria possa fazer parte do nosso mundo íntimo.
que a alegria possa ser esse combustível que favoreça essa nossa divina romagem. Eu gostaria de, agradecidos pela presença de todos, encerrar a nossa participação com uma mensagem que nos foi oferecida ontem à noite, ao término da nossa reunião de intercâmbio e enfermagem espiritual na nossa FEAC, que é uma mensagem singela, que foi ditada por uma amiga espiritual e eu vou trazê-la. Mas antes disso, gostaria de convidá-los para que estejamos juntos na próxima terça-feira para darmos prosseguimento a partir do versículo 8 da carta de Paulo aos Romanos. E vamos iniciar um tópico intitulado A Fé dos Romanos. Paulo anela vê-los. Paulo vai abraçar, vai enviar os recursos para os irmãos de Roma e enaltecer a fé de cada um deles. E eu gostaria também de convidá-los para acompanhar o estudo de amanhã, direto da FEAC, com o nosso companheiro Aias Oliveira, que vai trazer uma passagem do Evangelho. Na próxima quinta-feira, a gente retorna com o programa O Apocalipse, e eu gostaria de endereçar um abraço a todos os nossos irmãos da cidade do Rio de Janeiro, os nossos amigos do grupo Jesus Gonçalves, que estaremos junto com eles nesse final de semana, a partir de sexta-feira, com as atividades que definirão aí o nosso aprendizado no que remonta à mediunidade, à casa mental. Será uma jornada em que poderemos trocar experiências e rever os amigos daquela cidade que é considerada uma das cidades mais bonitas do nosso planeta. Que todos possamos, nesse momento, então, nos acompanhar na mensagem que vai efetivamente definir o nosso momento final desta noite tão enriquecedora para todos nós. A mensagem intitulada Alegria. Alegria. Este é o sentimento que hoje venho trazer a todos. Uma emoção que torna a alma leve e que alimenta o espírito, mostrando-lhe o que não tem preço. Quanta emoção em uma só palavra. Uma palavra que colore e expande a alma. Somos filhos de um mesmo Pai. Temos a mesma origem e caminhamos para o mesmo lugar. Na alegria, a alma dança, a alma canta e encanta. Tudo fica mais nítido e transparente. Ela marca a nossa história, sinalizando os momentos que o ser verdadeiramente se conecta com a sua essência divina. A alegria abre espaço para o novo, para o lado bom que todos carregamos dentro de si. Ela acorda sonhos e adormece os pesadelos. Ela irradia paciência perante as intempéries da vida. Ela ressuscita a esperança e suaviza o medo. Ela alcança o coração e equilibra a razão. Ela sugere imagens positivas e inibe as más intenções. Ela dita o bem-estar
e afasta as agruras do caminho. A alegria traz as cores para as telas mentais que permanecem na inércia da acomodação. Venho, queridos amigos, propor o resgate desta emoção para alcançarmos um voo de plenitude e serenidade. Cultive no jardim da vida esta preciosa semente. Alegria de poder ouvir, de poder sentir, de pensar, de saborear e de simplesmente amar. E que a alegria de viver nos leve sempre pelo caminho de encontro com o nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Uma amiga espiritual. Que assim seja, amiga espiritual. Que você também receba o nosso afago, o nosso abraço, para que você sempre continue alegre, levando alegria, levando encantamento, ressuscitando esperança, suavizando o medo. Que você sempre alcance o nosso coração e toque a nossa razão. Que você, amiga, possa sempre nos fazer, nos inspirar, nos acalentar para podermos amar. Amar. Hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Tenham todos uma boa noite. Ave, 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 ave Cristo. Valeu.